Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 6 da trilha dos seguros de vida. Antes de começar a aula de hoje, claro, vou pedir para você que ainda não segue o nosso canal dos seguros pessoais, segue o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aqui um comentário no nosso chat aqui do YouTube, se você está gostando, o que você está achando da nossa trilha. Deixa aqui um comentário que com certeza vai ajudar a gente aí no engajamento. Muito bem. Na trilha de hoje, pessoal, que é a trilha de número 6, nós vamos ver as principais objeções que nós encontramos frente aí aos clientes, quais são os principais desafios que nós encontramos na hora de apresentar uma solução. Depois, como entender e superar essas objeções. Vou trazer algumas técnicas e formas de você superar, né, cada uma das objeções. A gente vai descobrir que não são muitas, não. Tá? E como é que a gente pode transformar essas objeções em um sim, que acho que é o nosso principal objetivo, né? Concretizar uma vez. Então, vamos lá? Estão prontos? Vamos em frente. Primeira pergunta, gente, antes da gente chegar em qualquer negociação de seguro de vida, a pergunta principal é: se ontem tivesse lhe ocorrido uma doença ou um acidente que lhe impedisse de trabalhar, repare que eu estou utilizando ontem. O ontem já passou, ainda bem, nada aconteceu, mas se tivesse acontecido hoje, né? Aí no próximo slide a gente vai ver. Opa! Hoje, como você e sua família seriam amparados financeiramente para despesas como alimentação, moradia, estudos dos filhos ou até para um funeral? Eu acho que é uma pergunta aí crucial para uma pessoa que está pensando em proteger e garantir o futuro da família. Agora, para a pessoa poder raciocinar e entender a importância de um seguro de vida, o que será que essa pessoa compra? Ela compra as características do produto, ou seja, o que é um seguro de vida, ou será que a pessoa ela compra os benefícios, o que o seguro de vida proporciona? Bom, se você aí está se perguntando qual que é a diferença, eu, voltando um pouquinho aqui, peraí, eu destacaria as características, primeiro, como as coberturas que aparecem lá na nossa apólice de seguro, que consta nas condições gerais. Essas são as características do produto. Riscos cobertos, riscos excluídos, essas são as características. Os benefícios, aquilo que o seguro proporciona, a proteção da família, né? Você poder assegurar um futuro tranquilo para os seus filhos, uma proteção financeira no caso de algo imprevisto que não estava nos planos, que tenha acontecido, enfim, o benefício é o principal motivo que o cliente faz com que o cliente compre o seguro de vida. Nós vamos falar aqui quais são esses principais benefícios. Agora, muitos corretores me procuram falando assim, Renato, mas qual é o grande argumento? Como que eu consigo convencer melhor o meu cliente a adquirir um seguro de vida? Nós temos uma primeira reflexão a fazer antes de chegarmos na questão da objeção. Vamos pensar antes nos bloqueios internos do próprio corretor de seguros. Então, olha só, quando eu falo de objeção de clientes, eu trato também de alguns inimigos internos. Será que minha maior dificuldade para vender seguro de vida são realmente as objeções dos clientes ou os inimigos internos que estão dentro do próprio corretor? Ou seja, para eu lidar com as objeções dos clientes, eu tenho que convencê-los
sobre a importância do seguro de vida. Para eu lidar com os meus inimigos internos, eu preciso estar convencido. Quer dizer, para convencer o cliente, primeiro eu preciso estar convencido de que um seguro de vida é muito importante. Então, vamos tratar primeiro dos inimigos internos e depois vamos falar das objeções dos clientes? Então, vamos lá. Vamos lá. Inimigos internos. O primeiro deles, e o mais comum, é essa palavra aqui, né? Que todo mundo conhece, a procrastinação. Que nada mais é do que a pessoa deixar para depois aquilo que ela poderia fazer hoje. É a pessoa deixar sempre para depois, postergar, empurrar com a barriga, deixar para um outro momento, vou pensar, enfim. A procrastinação é o primeiro inimigo interno do corretor de seguros, que muitas vezes fala: puxa, eu queria tanto vender seguro de vida, mas essa semana está meio apertado, estou com muita correria aqui, não vou ter como me dedicar para as vendas de seguro de vida. E o corretor vai deixando para depois. Vamos ver se no mês que vem, vamos ver se no ano que vem eu consigo me dedicar ao seguro de vida. E vai procrastinando, vai procrastinando. E assim, eu conheço corretores que trabalham há anos com seguros, né? Tem uma carteira boa de seguros de automóvel, de saúde, de residência, de empresarial, mas não consegue desenvolver a carteira de seguros de vida. Por quê? Porque deixa para depois, procrastina. E isso pode ter sérias consequências, porque o seu cliente pode, de repente, comprar com outro corretor e acaba esse outro corretor levar os outros seguros que ele já tiver com você. Agora, esse é o primeiro sintoma de inimigos internos. Um outro sintoma que é muito comum e é primo da procrastinação é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é aquela decisão que a pessoa precisa tomar e ela diz que quer muito fazer uma coisa, mas age totalmente contrário do que é necessário para alcançar aquele objetivo. A dissonância cognitiva é como se o corretor dissesse todos os dias: eu quero vender seguro de vida, mas todos os dias ele arrumasse uma desculpa para não fazê-lo. Ah, eu quero vender seguro de vida, mas essa semana está complicado. Eu quero vender seguro de vida, mas, poxa, eu tenho muita renovação para tratar. Eu quero vender seguro de vida, mas eu estou sem braços. Eu preciso de mais pessoas para me ajudar a fazer esse trabalho. E, dessa forma, o corretor diz para si mesmo que ele quer muito uma coisa, mas tem sempre um motivo para não fazê-la. E esse motivo ele dá para si mesmo. É uma coisa meio louca mesmo. Porque essa dissonância, o corretor só vai conseguir eliminá-la ou reduzi-la de duas formas. Uma, ou ele reduz essa dissonância e diz assim: bom, tudo bem, eu não consigo me dedicar para os seguros de vida todos os dias. Então, eu vou começar me dedicando uma vez por semana. Então, é como se ele aceitasse que todos os dias ele não vai conseguir mesmo, mas se ele programar para fazer uma vez por semana, ele reduz essa dissonância. Ou uma segunda hipótese é ele cognitivamente, racionalmente, dizer: olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que nunca vou conseguir me dedicar para os seguros de vida. Então, deixa para lá. Vou continuar me dedicando aos outros ramos que eu já conheço, que eu já desenvolvo a minha carteira, e tudo bem. Ou seja, eu acabo com essa preocupação, com essa dissonância, à medida em que eu aceito que aquilo que eu digo que eu quero muito, afinal de contas, acho que eu não queria tanto assim. À medida em que o corretor elimina essa dissonância ou reduz, dizendo: eu vou começar hoje a oferecer seguros de vida, pronto, ele estará preparado para encarar
as objeções dos clientes. Porque, olha só, gente, enquanto você estiver se justificando para si mesmo, não adianta que você não vai conseguir convencer nenhum cliente sobre aquilo que nem você próprio está convencido ou convencido. Portanto, acredite no seguro de vida, compre a ideia e prepare-se para as principais objeções que você vai encontrar, porque serão muitas. Mas essas muitas objeções se agrupam em, no máximo, 5 tipos de objeções. Quais são esses 5 grupos de objeções? 1, não gostei do preço. Quando o cliente diz que está caro, quando o cliente diz que ele achava que ia custar mais barato, ou que ele gostaria de ter uma cobertura maior, talvez ali a questão preço esteja pesando. Outra objeção, não gostei do produto. Talvez esta cobertura não seja tão relevante para mim, ou então aquele cliente que diz que aquele produto não vai atender a necessidade dele, que ele gostaria de ter coberturas mais completas ou outro tipo de solução, ou que ele diz, eu prefiro investir, né, fazer alguma linha de investimento do que colocar o meu dinheiro no seguro de vida. Às vezes a pessoa não gosta do produto. Terceiro grupo de objeção, não tenho necessidade. Às vezes a pessoa diz que não precisa de seguro de vida. Ninguém depende de mim, eu não tenho filhos, não tenho pais, não tenho ninguém que dependa de mim, na minha ausência ninguém vai sentir a minha falta financeira. É o pensamento da pessoa. Às vezes ela acha que não precisa, talvez ela não conheça todas as possibilidades do seguro de vida. Então, prepare-se, porque você pode ouvir, sim, que a pessoa não precisa, ou até que a pessoa tem muito patrimônio, eu tenho muito dinheiro, cada filho meu já tem um apartamento, está todo mundo bem de vida, não é o seguro de vida que vai salvar ninguém. Então, às vezes, o cliente pode pensar que não precisa. E ele dizer que não precisa, pode ser que ele não conheça todas as possibilidades, como eu disse. Quarto grupo, não acredito na fonte fornecedora. Quando o cliente talvez não goste daquela seguradora que você está oferecendo. Então, você, corretor de seguros, tem que saber trabalhar com as melhores seguradoras no mercado, reduzindo a chance de se ter esse tipo de objeção. E, por último, não quero decidir agora. Vou pensar, vou falar com a minha mulher, vou falar com o meu marido, volte no mês que vem, agora estou sem tempo, me dá uns 15 dias que eu vou pensar. Tudo isso é relacionado a não quero decidir agora. Ok? Para cada um desses grupos de objeções, e tem várias formas do cliente dizer cada uma dessas 5 objeções, nós temos uma resposta para cada uma delas. E eu vou resumir de forma bem rápida aqui como é que você pode, primeiro, contornar e superar essas objeções. Primeiro, ouça, entenda e supere. Não interrompa o cliente, deixe ele falar, procure investigar melhor o porquê que ele está criando aquela dificuldade ou aquela objeção. Eu gosto muito dessa outra técnica aqui, concorde para depois discordar. É aquela forma de dizer, sim, é verdade. Eu pensava dessa mesma forma até que eu comecei a entender sobre a verdadeira importância de um seguro de vida. Então, essa técnica do concordar para depois discordar é muito gentil, né? Eu acho que é indelicado discordar diretamente do cliente. Então, acaba sendo gentil você primeiro concordar para depois discordar com elegância. Peça para que o cliente esclareça a objeção. Procure entender melhor. Né? Mas por que você acredita que não precisa de seguro de vida? Por que você acha que o seguro de vida não vai ajudar o futuro da sua família?
né? Procure entender o porquê por que você acredita que esse seguro é desnecessário e para sua família não vai ter importância. Procure entender a cada objeção, pergunte para o cliente, peça para ele esclarecer. Transforme a objeção em uma pergunta cuja resposta seja sim. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. O senhor se preocupa com o futuro da sua família, não é? Ele vai dizer que sim. A sua família é o seu bem mais precioso que o senhor tem na sua vida, não é? Sim. Olha só que você já está conduzindo a conversa para que a próxima pergunta seja: então, é claro que o seguro de vida e as suas coberturas podem te ajudar a chegar e proporcionar esse futuro mais tranquilo para a sua família. Você concorda? E se ele disser que sim, mais uma vez, caminho livre para a negociação. Use a técnica de responder com uma outra pergunta. Ah, essa é ótima. Vamos ver aqui no próximo slide qual pergunta eu posso utilizar. Por exemplo, quando o cliente diz, está caro, agora, para mim, isso vai pesar muito no meu orçamento. Pergunte, ok, qual é o seu orçamento? Não gostei do produto. Será essa a solução mais adequada que você podia apresentar para o seu cliente, para ele não gostar do produto? Será que você apresentou as coberturas mais relevantes para ele? Vale a pena aqui identificar bem o perfil do cliente, né? Assim como esse daqui, ó, não tenho necessidade. Você identificou mesmo o perfil do cliente? Você fez aquele estudo personalizado que nós falamos na aula, se eu não me engano, na aula de número 4, nós falamos sobre estudo personalizado e aqui a gente já vai identificar se o cliente precisa ou não, né, de um seguro de vida. Quarto, não acredito na fonte fornecedora. Qual seguradora você está apresentando? Você conhece bem a seguradora? Você sabe, conhece a história da seguradora que você está oferecendo para o seu cliente, para poder mostrar para ele o quanto essa seguradora é segura e confiável, né? Demonstrou a especialidade dessa seguradora para o seu cliente, né? Tudo isso vai, com certeza, pesar na decisão. Por último, quando ele diz, não quero decidir agora, é importante você saber quanto tempo ele precisa para pensar, né? Entender se aquilo é realmente uma prioridade para ele. Fazer algumas perguntas do tipo: com quem eu posso falar na sua ausência? Quem poderia sentir a sua falta financeira na sua ausência? Nessa questão do tempo, muitas vezes, gente, o acidente, quando acontece, uma doença que é diagnosticada, algo que acontece que não estava nos nossos planos, normalmente a gente não recebe um aviso de que algo imprevisto vai acontecer. Então, é importante que a gente esteja preparado. E quando o cliente fala que precisa de um tempo para pensar, procure entender, né? Olha, eu posso esperar o tempo que você precisar. A minha preocupação é você ficar esse tempo todo desprotegido. Você teria coragem de sair com o seu carro, tirar o seu carro da garagem, sabendo que ele está sem seguro? E como você sai todos os dias para trabalhar sem a sua proteção? São questões para se colocar para o cliente refletir, com certeza. Bom, agora, nós temos várias formas de convencer o nosso cliente a adquirir uma proteção. Vou trazer algumas aqui, tá? Nós temos uma lista de objeções que nós recebemos diariamente, e você que está acompanhando a gente aqui agora, quiser saber mais, quiser receber um roteiro de perguntas e respostas para eventuais objeções, procura a gente aqui, faz o seu comentário, manda uma mensagem aqui para a equipe da Movida e a gente vai encaminhar para você essa lista, né, de objeções acompanhada de um roteiro de prospecção. É bem legal. Agora, olha só. O Instituto Nacional do Câncer estima
que vão ocorrer 704 mil novos casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Gente, a gente sabe, e todo mundo tem alguém próximo na família que já foi diagnosticado com uma doença grave, como um câncer, por exemplo, e teve que se submeter aos tratamentos. Esse aqui é um argumento que vem acompanhado da nossa solução de diagnóstico de doenças graves. Nós temos uma solução para isso. E quanto mais cedo a pessoa diagnosticar o câncer, mais chance de cura, não é? Quanto mais cedo ela contratar um seguro de vida de diagnóstico de doenças graves, mais barato fica. Está aqui uma notícia que pode realmente ajudar com argumentos de vendas. Outra notícia que saiu no Exame, na revista Exame Invest. E quando você não estiver aqui, entre as preocupações mais comuns dos detentores de patrimônio, está o futuro de quem depende deles. Gente, tem milhares, aliás, milhões de pessoas que têm patrimônio presos em inventário. Bem, né? Casa, apartamento, terreno, que não se pode vender, que não se pode negociar, porque depende da realização de um inventário, que nós conhecemos, sabemos que não é barato custear um inventário. Então, esse é um argumento muito importante para a sucessão familiar. Então, o seguro de vida, a cobertura de morte natural ou acidental, pode ser um mecanismo, né, de blindagem, proteção financeira muito importante para a sucessão patrimonial. Outro argumento: população segurada recebeu 1,2 bilhões em indenizações em janeiro deste ano agora de 2023. De acordo com o estudo da FENAPREV, 56% desse montante foi pago em seguro de vida e 17% na modalidade prestamista, que são aqueles seguros que estão atrelados a algum compromisso, alguma prestação de pagamento de casa própria, de financiamento, de empréstimo, né? E aí a gente tem alguns números aí muito significativos sobre o quanto realmente o mercado de seguros de vida devolve de indenizações à sociedade. É realmente um papel social e econômico, né, que é cumprido aí em toda a sociedade brasileira. Agora, pergunta de milhões. Anota aí no seu caderninho a pergunta de milhões. Porque quando você começa uma conversa e já conhece o seu cliente, identificou todas as necessidades dele, a pergunta fatal e que pode evitar muitas objeções é: para melhor lhe aconselhar, qual valor você pode dispor mensalmente para uma solução que proteja você e sua família? Quando a gente coloca aqui o valor do orçamento que o cliente deseja dedicar a esse tipo de proteção, é como se a gente desse para o cliente a oportunidade dele precificar o seguro que ele quer contratar. É como se eu estivesse falando para ele: quanto você quer pagar pelo seu seguro de vida? E se ele disser entre 50 e 100 reais, ok, você vai encontrar uma solução que caiba entre 50 e 100 reais. Se ele falar: eu acho que 500 a 600 reais por mês cabe no meu orçamento. Uma dica aqui muito importante, pessoal. Dica importante. Qual a estimativa média de uma pessoa que pretende proteger a família com seguro de vida? Quanto, em média, do orçamento mensal essa pessoa consegue dedicar para um seguro de vida, em termos percentuais? A estimativa é que a pessoa dedique, em média, 3% do orçamento mensal para um seguro de vida.
Então, por exemplo, se a pessoa tem um salário médio de R$ 10.000, cerca de R$ 300, pelo menos, ela tem condições de pagar por um seguro de vida. Pelo menos R$ 300, né, para uma pessoa que tem R$ 10.000 de renda mensal, R$ 300 é um valor confortável. Mas isso pode variar aí de 3% a 5% no máximo, tá? É uma estimativa. É claro que as contas, cada um é que sabe onde é que aperta aí no bolso. Mas é uma média, tá, pessoal? Quando o cliente fala não sei, você pode dar essa dica. Olha, não sabe quanto é que você quer dedicar do seu orçamento? Calcula mais ou menos de 3% a 5%. E aí o cliente vai ter uma pista do quanto é um valor confortável. Para a nossa próxima aula, gente, para a próxima aula eu quero deixar aqui um desafio, hein? Quantas vezes você pretende fazer esta pergunta de milhões nesta semana? Porque aí, por que é um desafio? Eu tenho certeza, se 10 pessoas responderem àquela pergunta do milhão, vamos voltar lá, ó, aqui. Se 10 pessoas responderem esta pergunta, eu desafio vocês, e que das 10, você tem 50% de chance de fechar um seguro de vida com cada uma delas. Porque ela já precificou, ela já disse o quanto ela tem no orçamento mensal para dedicar para uma solução dela. Se você deixou claro a importância do seguro de vida e você conseguiu essa resposta para a pergunta do milhão, o seu desafio é encontrar uma solução que caiba neste orçamento que foi declarado pelo cliente. Então, fica aí o desafio para a próxima semana, para a próxima aula. Eu quero saber quantas vezes você pretende fazer essa pergunta de milhões nesta semana. Já dei uma dica, hein? Se você conseguir 10 pessoas por semana para responder a pergunta do milhão, você tem muito mais chances de fechar seguros todas as semanas. Gostaram, pessoal? Se vocês gostaram, volta lá na nossa trilha, assista aí os episódios que você perdeu. Essa daqui foi a aula de número 6. E teremos ainda mais duas, hein? Até a 8ª aula, em que nós finalizaremos essa trilha de iniciação de vendas dos seguros de vida. Legal? Obrigado a todos aí por assistirem, por estarem até aqui e ofereçam, desde já, para os seus clientes a proteção, a melhor proteção de seguros de vida. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.